Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos começando o programa Em Tuas Mãos de hoje, dia 2 de novembro, o dia que a Santa Igreja celebra os nossos entes queridos, os nossos irmãos que já se encontram ao lado do Pai. A gente te convida a estar conosco nesta manhã. Bom dia, Carla. Bom dia, Flávio. Convidamos você também a lembrar todos aqueles entes queridos e amigos que já foram ao encontro do Pai, que já não estão mais aqui conosco, que com certeza deixam uma saudade muito grande no nosso coração. Hoje é um dia que a gente vai lembrar de todas essas pessoas com um carinho especial, pedindo sempre que elas possam estar lá na companhia de Deus, do ladinho dele, né? Intercedendo por nós. E a gente também aproveita a oportunidade, Carla, para pedir a Deus bênçãos pelo mês de novembro, que estamos começando, né? A partir deste domingo, sobretudo, e a gente está começando o mês da melhor forma possível, fazendo referência ao Senhor, fazendo referência às pessoas que a gente ama e que já partiram. Um mês que a gente traz também muitas novidades, muita coisa boa vai estar aqui na telinha, seja pela televisão, seja pela internet, que você nos acompanha. Você vai poder conferir reportagens especiais, falando sobre as celebrações especiais da nossa igreja, uma oportunidade de você conhecer e ficar cada vez mais antenado sobre o que ela nos orienta. A gente começa o programa de hoje contando uma historinha contada pelo próprio Cristo. E ele fala sobre a diferença entre a vida na terra e a vida eterna. Não se preocupe com o que você vai comer ou beber, muito menos com o que você vai vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, e o vosso Pai as alimenta. Será que você não vale muito mais do que elas? Então por que ficar ansioso com o que você vai vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu garanto a vocês que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens e mulheres de pouca fé. Assim, não andeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os gentios é que precisam dessas coisas, porque o nosso Pai que está no céu sabe que nós precisamos de todas elas. Por isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. No programa de domingo, você tem a oportunidade de ver os melhores momentos, aquelas entrevistas e reportagens que foram ao longo dessa semana aqui no programa Em Tuas Mãos. Você vai poder rever uma entrevista sobre a Semana Catequética da nossa Arquidiocese. No quadro Bons Conselhos dessa semana, nós conversamos com a dona Genuína Soares, falando sobre os cuidados com a pessoa idosa. Durante essa semana, nós tivemos uma entrevista muito especial falando sobre a Semana Catequética Arquidiocesana. Você tem a oportunidade de rever agora. A Semana Catequética, como você já falou, né, há 5 anos a gente vem realizando na Arquidiocese, e é um momento em que a gente coloca para que todos os catequistas, né, possam se reunir para a gente discutir a caminhada da catequese na Arquidiocese e traçar novos rumos, né? E esse ano a gente tem um objetivo muito claro, que é apresentar para toda a Arquidiocese, para as paróquias, o projeto da iniciação à vida cristã. Como foi a escolha do tema e do lema da Semana Catequética? Então, a igreja, né, no mundo, ela vem discutindo, né, esse processo de catequese em relação à questão, principalmente, da metodologia. Observando isso, se chegou à conclusão de que onde a catequese foi mais forte e teve uma resposta muito profunda de transformação na vida da pessoa, foi nos primeiros séculos, né, do século I ao século III. E lá eles tinham um critério, uma metodologia bem específica. A partir da segunda Semana Brasileira de Catequese, começou a discutir um retorno a esse método, claro, com as devidas enculturações, né, e atualizando para os dias de hoje. A CNBB veio discutindo de lá para cá. A Igreja, a partir do Concílio Vaticano II, apresentou o ritual da iniciação à vida cristã, e o ano passado saiu já um roteiro de estudo, né, de como fazer. Como é esse ritual de iniciação cristã? Para quem nunca ouviu falar, explica para quem está nos assistindo. Esse processo da iniciação à vida cristã, ele se dá através da metodologia chamada catecumenato, né, onde a gente passa por celebração e formação. Então, tudo aquilo que se vê a nível de formação é celebrado.
É pelo testemunho que muitas vezes nós conseguimos nos converter e entender o poder e o amor de Deus por nós. Por isso, agora, no quadro Minha Família e Minha Base, você tem a oportunidade de conhecer como age Deus através dessa família tão abençoada. Nós estamos nos aproximando do Dia dos Finados e a nossa família de hoje já conhece a dor de perder um ente querido. O esposo de Dona Maria de Lourdes faleceu há 5 anos e 10 meses. Ela e seu Adalberto se conheceram em Campo Maior, mas antes desse dia, ela sonhou com o marido fazendo uma serenata. Eu sonhei, eu estava numa sala e tinha uma rede armada, aquelas redes antigas de tucum que o pessoal usava, né? Ele estava lá deitado nessa rede com um violão sobre as pernas e tocando violão, né? Inclusive, até ele estava com calção verde, mas estava sem camisa e com esse calçãozinho verde. E quando eu conheci, foi em Campo Maior, realmente num passeio que eu fui na Semana Santa, lá num banho que me levaram, né? E lá eu o conheci. E quando eu vi que ele saiu assim dentro de uns matos assim, que eu olhei, eu falei para minha amiga, olha, Dalva, eu conheço esse rapaz, eu já conheço ele, eu sonhei com ele. Aí ela disse, não, mas e tu nunca viu ele não? Eu digo, não, pois é o Adalberto. O casal participou do ECC e foi coordenador da pastoral familiar na paróquia de São Raimundo Nonato, na Pissarra, local onde Dona Lourdes é ministra da Eucaristia e faz parte do Ministério dos Leitores. Seu Adalberto faleceu de câncer pouco antes deles completarem 25 anos de casados. Ela e os filhos só suportaram a dor da separação graças ao apoio da família, dos amigos e da igreja. A esposa lembra que suas últimas palavras foram cantando e pedindo para rezarem juntos. O médico tinha dado só 6 meses, né, de vida para ele, mas graças a Deus, Deus permitiu que ele passasse mais 2 anos com a gente, né? Mas ele tinha uma fé muito grande, ele era muito dedicado, ele nunca perdeu a fé, em momento algum. Ele participava, e quando não dava para ele ir para a igreja, para as reuniões, mas ele telefonava para as pessoas convidando para as reuniões. E, sabe, ele se entregou. Até quando ele foi internado a última vez, e aí não resistiu, faleceu. Vendo o exemplo dos pais e a caminhada deles na igreja, os filhos também se engajaram. A filha Joyce ainda hoje guarda a Bíblia que era dele e lembra com saudade do pai. Ele e minha mãe foram os que deram, né, esse impulso para a gente poder se engajar mesmo na igreja, né? São os exemplos para a gente. Então, a gente participa de grupos de jovens, do Gerar, que são adorações da catequese também. E também tem alguns projetos fora da igreja de evangelização, um terço jovem, uma célula também, que também a maior parte é mesmo por exemplo dele, que ele era um grande adorador e apaixonado pelo Santo Terço, né? A nora Natanaele Maria não chegou a conhecer o sogro, mas ouviu tanto falar dele que hoje conta para a pequena Laura o quanto seu avô era uma pessoa que procurava viver a fé. Mostrar para ela o quanto era especial o avô dela, o quanto ele é uma pessoa delicada, o quanto ele era uma pessoa que rezava, né, que era disposta na questão da igreja e tudo mais. Isso eu queria passar muito para ela, porque é a base familiar que não existe hoje em dia, que eu fui educada assim pelos meus pais, pelos meus avós, e que eles também foram criados, meu esposo e os filhos do Tiberto e da tia Lourdinha. Minha família é minha base. Gostou do testemunho dessa família? Conhece uma história interessante para a gente contar aqui no programa Em Tuas Mãos? Alguém que vive de fato e dá um bom testemunho da sua fé? Envia para a gente um e-mail com essa sugestão. Programa emtuasmãos@gmail.com. Você pode também mandar para a gente um WhatsApp. O telefone é o 9596-8686. Fazer o seu pedido de oração, dar a sua sugestão para o nosso programa. A gente vai agora a um rápido intervalo comercial. O nosso programa do dia 2 de novembro volta no próximo bloco. E no quadro Bons Conselhos, você confere uma entrevista com a dona Genuína Soares, que faz parte do Conselho Estadual dos Cuidados com a Pessoa Idosa, falando justamente sobre esse tema.
E no quadro Bons Conselhos de hoje, nós estamos recebendo a dona Genuína Soares. Ela é membro do Conselho Estadual da Pessoa Idosa e está à frente também da Pastoral do Idoso Padre Carvalho, lá na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha. E hoje nos dá a alegria da sua presença aqui no programa Em Tuas Mãos, no quadro Bons Conselhos, para falar sobre os cuidados com a pessoa idosa, os cuidados com o idoso. Bom dia, dona Genuína. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É um prazer enorme ser útil nessa parte da idade que eu estou começando. É muito legal ser idoso, idosa e de forma bem acompanhada pela família. Se sentir útil, né, dona Se Genuína? sentir útil quando você vê que a pessoa está muito lá, que não se aproxima e está sentindo necessidade de alguma coisa, você já vai perceber. A vovó está precisando de um diálogo. A vovó está precisando de oração. Do que a vovó gostava? Ir para a igreja e não tem mais condição de ir à igreja por não poder andar sozinha. Tem que ter uma companhia, tem que ser bem cuidada, tem que ter o maior cuidado, que a pessoa idosa volta a ser como criança. Qual a importância da pessoa idosa para a nossa comunidade, para a nossa vivência cristã? É um verdadeiro arquivo cívico de sabedoria. A pessoa idosa, quem tiver uma pessoa idosa na sua casa, procure conversar com ela. Ela é um verdadeiro arquivo de saber, de sabedoria. Então seria interessante que todos se voltassem para aproveitar aquela beleza de sabedoria da existência dela no dia a dia da sua vida, que foi um livro, porém calado. Então seria interessante haver diálogo com netos, com os filhos, com noras, com o pessoal que trabalha com a família, de uma forma geral. De que forma a gente pode aproximar os idosos que se sentem afastados da caminhada, ou do trabalho, ou até do convívio familiar? De que forma, quais os caminhos que a gente pode abordar? Como eles não podem ir sozinhos, a família tem por obrigação e o dever de levá-la ao lugar onde ele gostaria de ir. Por exemplo, a igreja. A igreja é o marco maior do idoso. Por quê? Porque é uma coisa que toda a vida ele gostou de ir à missa, gostou de participar das atividades da comunidade. E ele sozinho, na condição que se encontra, ele não tem condição de ir sozinho. E esse contato espiritual também é muito importante, sobretudo é importante, não é, dona Genuína? É muito importante, porque sem Deus a gente não vale coisa nenhuma. E principalmente essa pessoa idosa que sabe o valor de uma evangelização. A igreja é o marco maior e mais importante para o idoso, depois da família. Como tem atuado a pastoral? Há quanto tempo ela já existe lá na Paróquia de Lourdes? Na nossa paróquia nós temos a Pastoral da Pessoa Idosa Padre Carvalho, que foi fundada em 2005 pela nossa coordenadora, na época, professora Aglaí Setúbal, com o seu filho, Padre Antônio Cruz, fundaram, e outras pessoas, são diversas pessoas que fizeram parte do conselho. Que tem essa história, não é? Que fazem parte da história da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. E quais as principais atividades que a pastoral desenvolve? Educação física, aliás, atividades físicas, temos cursos, temos de bordado. Nós procuramos os cursos de acordo com a idade da pessoa. Aí temos fisioterapia,